Olá, sou Humberto Aragão, sou aluno da Unicesumar no terceiro ano de Sociologia e o meu mapa pede que eu faça uma autoavaliação do estudo feito sobre racismo no Brasil. Qual seria o meu papel e a minha posição, a minha parte em tudo isso, nas ações que são necessárias para que o Brasil se torne um país realmente em que possa ser chamado de democracia racial. Muito bem, quando a gente fala da história humana, nós temos que falar de diversidade. A diversidade racial, a diversidade de religiões, diversidade políticas, ideológicas, né? E tudo isso causam conflitos. Onde você coloca raças juntas, conflitos aparecerão. E, logicamente, o Ocidente, quando parte para os estudos biológicos, estuda o ser humano a partir de classificações. E nesse passado, a, a ideia das raças eram classificadas a partir do sangue, a partir da pureza étnica. Aliás, uma das ciências que foram usadas, pseudociência que foram usadas para esse tipo de análise das raças humanas é a eugenia. A eugenia significa limpeza étnica, significa pureza racial. Então, a eugenia ela se propunha a criar povos que fossem de uma inteligência suprema a partir da raça branca, a partir da pele branca, a pele ocidental. Isso foi base para todo o movimento que tivemos em termos de colonização no mundo inteiro. Se você vai na Índia, você vai ver a colonização, como a colonização não deu certo em termos sociais naquele lugar, como a colonização simplesmente ela buscava algumas pessoas que pudessem ter alguns privilégios para serem os intermediários naquelas culturas, uma cultura totalmente dividida em castas e uma cultura que realmente a raça ela é identificada pela pureza do sangue. Então, tudo isso tem muito a ver com a questão ariana, né? Então, você vai ver que durante todo o estudo dessa história, você vê o Ocidente, a partir do Ocidente, as ciências humanas são edificadas, vem a teoria darwinista que cria um sistema racista, de teorias racistas que vão trabalhar essas questões, que vai dar a base para a questão da escravidão, a questão de toda vez quando a sociedade ocidental entra em contato com uma sociedade não branca, ela tem um respaldo jurídico, legal, científico, que faz com que a escravidão se torne uma realidade. Isso não foi diferente aqui no Brasil, pelos idos de 1501 até 1888, quando foi abolida a escravatura aqui no Brasil, nós tínhamos 12,5 milhões de escravos que vinham lá da África aqui para o Brasil e outros países do mundo. Para você ter uma ideia, um em cada quatro dos negros que vinham da África ficavam aqui no Brasil. Isso significa 4,8 milhões de negros que vieram naquela oportunidade, até meados do século XIX, ficaram aqui no Brasil, ajudando-nos a montar, a forjar essa civilização que nós somos. Essa cor de pele que eu tenho, a cor de pele que muitos de nós temos, é uma miscigenação feita aqui no Brasil, que foi o jeito tupiniquim de resolver essa questão. Essa questão da crítica que vinha do lado de fora sobre como a miscigenação havia sido feita aqui no Brasil,
João Batista Lacerda, para você ter uma ideia de como isso, esse branqueamento da pele, essa democracia racial que é chamada, nunca existiu, e mostrando para você que João Batista Lacerda, diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, no Congresso Universal das Raças, em 1991, lá em Londres, ele apresenta no seu ensaio uma tese de que o cruzamento racial faria com que os negros e mestiços desaparecessem do território brasileiro em menos de um século. Isso significa que antes do final do século XX, haveria o branqueamento de toda a população brasileira. O que isso significa? Quanto mais brancos aqui, mais a miscigenação seria incentivada, e o resultado disso era o desaparecimento da raça negra e também do mestiço. E logicamente que isso daria uma ideia de que no Brasil não tem racismo, e que no Brasil nós vivemos em harmonia entre as três raças, o mestiço, o negro e o branco. Então, esse foi o pensamento que vigorou até meados do século XX. Nós tínhamos essa ideia de que ser branco era ser mais puro, era ser mais inteligente, era ser mais decente, era ser mais digno. Então isso tudo acontece aqui no Brasil. O negro sofre, o negro é arrancado toda a sua dignidade, ele não tem qualquer direito. Havia aquela ideia, depois da abolição da escravatura em 1988 pela Lei Áurea, em 1888, perdão, pela Lei Áurea, você vai ver que há todo um subterfúgio jurídico acontecendo para salvaguardar os direitos e também os bens dos senhores que tinham seus escravos negros. Os negros não tiveram qualquer direito à compensação naquela época. Então nós tivemos aí, depois da abolição, muitas leis que foram forjadas, mas não deram qualquer direito político, nem direito a voto para os negros e os indígenas. Então nós temos aqui uma situação de racismo em que os negros, após a abolição, tinham que viver por si. Não havia qualquer política pública que lhes desse direitos. E, na verdade, caíram de volta no mesmo tipo de condição que estavam antes, de serem constantemente escravos, trabalhos pesados, sem ter qualquer condição de competição no mercado onde os brancos estavam trabalhando. Isso acontece até hoje, quando a gente vê as leis que temos, são leis até muito boas. Eu tenho aqui a listagem das leis que nós temos desde 1872, no primeiro censo que foi feito. Mais de 60% da população brasileira era de raça negra, e no entanto nós temos hoje mais de 50% também da população brasileira, e no entanto nós vemos em todos os setores da sociedade que os negros não têm os mesmos direitos que os brancos possuem. Isso numa sociedade em que todos têm direitos iguais perante a lei. A minha questão aqui é quais seriam então o meu papel em toda essa situação? Bem, eu creio que o meu papel é entender que eu sou parte desse racismo estrutural que foi criado durante todo esse tempo aqui no Brasil, e que a gente, sem perceber, vai fazendo com que isso faça parte da nossa vida. É como se é algo explícito, mas ao mesmo tempo está implícito, porque tem muito a ver com as leis, tem muito a ver com os subterfúgios dentro da lei, que não permite que aqueles negros que sofreram tanto na história e continuam sofrendo façam parte de uma maneira total naquilo que qualquer ser, qualquer cidadão
brasileiro tem como direito garantido por lei aqui nesse país. Então, queridos, o nosso papel como sociólogos e o meu papel como sociólogo e pessoa humana é dar todo o direito possível, discutir todos os temas que forem necessários para que o racismo estrutural, o racismo sistêmico possa ser abolido da nossa sociedade, rejeitado e ser tratado como crime, como é crime por lei, mas um crime que vem a partir de uma consciência forjada sobre princípios de ética, de moral, um princípio de leis que sejam praticadas de uma maneira correta. Muito obrigado.